Pronto, agora vamos para raiz cúbica. Raiz cúbica, a diferença da raiz quadrada é que aqui eu completo no índice, que é esse espaço aqui, eu tenho o número 3, tá vendo? Por isso que o nome é raiz cúbica. Raiz cúbica, diferente da raiz quadrada, onde eu precisava que o número multiplicasse 2 vezes para dar essa resposta, na raiz cúbica eu preciso que eu multiplique o número 3 vezes para que dê esse resultado. Então, imagina aqui, raiz cúbica de 8. Ela é 2, pois quando eu faço 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, percebo que nesse caso, na raiz quadrada era só 2 vezes. Na raiz cúbica, agora eu preciso achar um número que eu multiplique por ele mesmo 3 vezes para que dê o resultado. Então, a resposta aqui é 2. Raiz cúbica de 64. Se fosse raiz quadrada, era 8. 8 vezes 8, 64. Mas aqui, se eu multiplicar o 8 vezes 8 3 vezes, vai dar muito mais que 64. E eu tenho que perceber que se eu pegar o 4 e fizer 4 vezes 4 vezes 4 3 vezes, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, raiz cúbica de 64 é 4. Raiz cúbica de 125 é 5. Pois 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. E quando vem a fração não tem problema nenhum. Imagine os números separadamente. Raiz cúbica de 1. Qual é o número que eu multiplico 3 vezes por ele mesmo para dar 1? Claro que o próprio 1. E qual é o número que eu multiplico 3 vezes por ele mesmo para dar 27? Aí você erradamente pode pensar, 3 vezes 9, 27. Mas aí eu não multipliquei por números iguais. Eu preciso que multiplique por números iguais. Então, se eu pegar o 3, 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Da mesma forma aqui, raiz cúbica de 8 é 2, como nós já vimos. E de 216 é 6. 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 6 dá 216. Finalmente, raiz cúbica de 1, 343 avos. Separadamente, raiz cúbica de 1 é 1. E raiz cúbica de 343 é 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Raiz cúbica está relacionado com o volume do cubo. Um cubo, que é um sólido, no quadrado você tem 2 dimensões, comprimento e largura. Já no cubo não, você tem comprimento, largura e altura. São 3 dimensões. Então aqui eu já não falo mais de área, eu falo de volume. Ou seja, a capacidade que eu tenho dentro desse cubo. E como no cubo, todos os lados aqui, as arestas são iguais. Então, por exemplo, se aqui for 2 centímetros, aqui também é 2, aqui é 2, 2 e assim por diante. Então, um cubo é justamente isso. 2 elevado ao cubo, que dá 8. 8 centímetros cúbicos. Então, o volume do cubo está relacionado com a raiz cúbica. Por exemplo, se eu disser que o volume de um cubo é 216 centímetros quadrados, significa que cada lado é 6. 6 vezes 6 vezes 6 vai dar 216.